Olá, eu sou a Fábio Magna Bosco, eu sou nutricionista, química e mestre em nutrição e vamos para mais um vídeo do canal Nutri-Química Descomplicada, ciência de forma leve e divertida. E hoje vamos falar sobre pesquisas de novos tratamentos para a doença celíaca. O que será que temos aí de novidades? Mas antes de tudo, já deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal. Isso é bem importante para o YouTube entregar este e os demais vídeos aqui do canal para o máximo de pessoas. Então vamos começar. Apesar da dieta sem glúten ser eficaz, sem efeitos adversos previsíveis, aderir a ela é bem desafiador, principalmente devido à contaminação cruzada. Segundo alguns estudos, todos os estudos que eu citar aqui, eles vão ficar na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso, a adesão correta varia de 42% a 91% e cerca de 80% dos pacientes estão expostos à contaminação cruzada por glúten de forma contínua. Devido a isso, as pesquisas sobre novos tratamentos aumentaram nos últimos anos. Então, resumidamente, na doença celíaca, os peptídeos de glúten atravessam a barreira epitelial e são desamidados pela enzima transglutaminase 2, ativando células T CD4 específicas do glúten, secretando citocinas inflamatórias, causando as lesões da mucosa intestinal que a gente já conhece. As células TCD4 de memória reagem rapidamente à ingestão de glúten. As estratégias de tratamento atualmente em estudo visam diferentes aspectos da patogênese da doença celíaca. Então, as novas terapias adjuvantes na doença celíaca elas são divididas nas seguintes funções. Então, nós temos a modulação das junções apertadas. O que seriam essas junções apertadas? Na barreira intestinal, a gente tem espaços, né? E esses espaços são as junções apertadas. Na doença celíaca, essas junções elas podem estar mais folgadinhas, digamos assim, né? Que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então, esses peptídeos de glúten, eles acabam passando por ali onde eles não deveriam passar. Então, esse medicamento, que é o único por enquanto em fase 3, é o acetato de larazotida, que também é conhecido como AT-1001 e INN-202. Ele é um peptídeo sintético de 8 aminoácidos que diminui essa permeabilidade intestinal. Então, ele vai melhorar essa adesão, né, das junções apertadas, deixá-las mais próximas, melhorando o conjunto das junções apertadas. Alguns estudos demonstraram melhora nos sintomas e na permeabilidade intestinal. Mas, em 2022, um ensaio clínico de fase 3 foi suspenso depois que uma análise provisória não mostrou eficácia significativa. Então, agora eles estão aguardando novos ensaios, recrutamento de novas pessoas para poder continuar e ver se realmente essa medicação vai ou não funcionar. Também temos os inibidores da transglutaminase 2. Um ensaio clínico de fase 2, envolvendo 160 pacientes com doença celíaca em remissão, avaliou a eficácia do inibidor de TG2, que seria a transglutaminase 2, que é o ZED1227, administrado por via oral. Foi dividido em doses de 10, 50 ou 100 mg, após 6 semanas de desafio com glúten. Então, esses pacientes, né, esses 160 pacientes, eles estavam em remissão da doença, começaram a tomar essa medicação divididos em grupos dentro dessas doses, de 10, 50 ou 100 mg, e iniciaram um desafio do glúten, tudo isso com acompanhamento médico, tá, pessoal? O tratamento em todos os 3 níveis de dose atenuou a lesão da mucosa duodenal induzida pelo glúten em comparação com o placebo. Então, aquelas pessoas que não tomaram a medicação, mas fizeram um desafio do glúten, teve uma diferença significativa, com uma taxa semelhante de eventos adversos leves entre todos os grupos. Então, a dosagem também não aumentou ou diminuiu a quantidade de sintomas. Esses dados tornam o inibidor de TG2 uma molécula promissora para ser submetida a estudos posteriores. Ainda não está claro, né, se o efeito é esse mesmo, né? Então, mais estudos, mais pessoas vão ter que participar, né, para poder fazer essa avaliação. Também temos as endopeptidases, que elas inativam peptídeos de glúten imunogênicos no trato gastrointestinal por meio da suplementação de peptidase, que é uma enzima, tá? Minimizando a quantidade desses peptídeos que chegam ao intestino delgado. Hoje em estudo estão
a ALV003 ou latiglutenase, a TAC062 e a NPEP, todos em fase 2 de estudo. Mas o conjunto global de evidências relativas às endopeptidases não revelou eficácia significativa destas terapias como tratamento adjuvante em pacientes com doença celíaca. Então, não tivemos bons resultados ainda com relação às endopeptidases. Vamos ver se eles vão continuar os estudos, fazer alguma mudança nas medicações. Também temos medicações que fazem o sequestro de glúten. Então, envolve o sequestro do glúten no lúmen intestinal antes da sua digestão em peptídeos imunogênicos. Essa abordagem ela inclui anticorpos direcionados à gliadina e ligantes poliméricos, como a AGY e o BL7010. Um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, em andamento, ainda em fase de recrutamento, visa avaliar a segurança e eficácia da AGY em pacientes com doença celíaca. Esses dados podem ajudar a esclarecer a eficácia da AGY como terapia adjuvante em pacientes com doença celíaca, mas ele ainda está em fase de recrutamento, certo? Não começaram ainda o uso, né, desses sequestrantes de glúten. Nanopartículas para apresentação de gliadina. Então, essa medicação ela modula a imunotolerância na doença celíaca causada pela desregulação das células T reguladoras. O nome da medicação é o TAC-101. Então, ele é uma proteína do glúten, uma parte da proteína do glúten, que é a gliadina, que foi encapsulada em nanopartículas de poliácido DL-lactídeo coglicólico, carregadas negativamente. Então, elas foram projetadas para induzir a tolerância específica ao glúten, por meio de um processo não inflamatório. Então, em um ensaio clínico de fase 2, 33 pacientes com doença celíaca completaram o desafio do glúten de 14 dias e o TAC-101 foi bem tolerado e preveniu a ativação imunológica induzida pelo glúten na doença celíaca, tornando essa molécula promissora para novos estudos. Nós sabemos, né, que um ensaio clínico randomizado com 33 pacientes ele é um ensaio pequeno, né? Então eles precisam ainda recrutar mais pacientes e aumentar o número, né, de participantes para poder ver se realmente essa molécula faz o efeito que se espera. Também temos sinalização de interleucina 15, que é o PRN015. Ele também já foi chamado de AMG 714. Ele é um anticorpo monoclonal que se liga a todas as formas de interleucinas 15, inibindo suas funções. A princípio trouxe bons resultados, no entanto, fora os poucos dados disponíveis relativos aos pacientes com doença celíaca refratária, tem um estudo em curso que é o EUDRA. Vou deixar na legenda, na descrição para vocês ali o número do estudo, caso alguém tenha interesse. Essas terapias não encontraram ainda um conjunto de evidências que apoiem a sua utilização na doença celíaca, então ainda precisa estudar um pouco mais. Também temos a vacina terapêutica, que é o Nexvax 2. Ela é uma vacina composta por 3 peptídeos de glúten, abrangendo 5 epítopos restritos a HLDQ2. Então, são epítopos que se ligam exclusivamente à fração ali genética HLA-DQ2. Tá? Então, pacientes que têm HLA-DQ2 negativo, como acontece, às vezes a pessoa tem só o HLA-DQ8, provavelmente não se beneficiaria dessa vacina. Esses HLAs eles são frequentemente reconhecidos por células T específicas do glúten. Foram realizados alguns estudos de fase 1 e 2 e, embora essa vacina possa representar uma novidade interessante, não foi apoiada pelos dados clínicos da literatura atual. Então, ela teve vários problemas, por enquanto ela não está sendo atualizada, digamos assim. Também temos prebióticos e probióticos, né? Como a doença celíaca está associada a alterações na microbiota intestinal, alguns probióticos foram estudados, como as Bifidobacterium longo infantus e a inulina enriquecida com oligofrutose. Os dados desse tratamento mostram que a evidência é significativamente heterogênea em termos de resultados medidos. Então, as características da microbiota, os sintomas utilizando pontuação validada, diferente ou nenhuma, e as citocinas. Assim, são necessários
ensaios clínicos randomizados de maior qualidade metodológica. Ainda não conseguimos bater o martelo, né, que esses prebióticos e probióticos funcionem realmente. Então, pessoal, eu quero pedir, né, um favor para vocês, deixem nos comentários as expectativas que vocês têm com relação às medicações para doença celíaca, o que vocês acham que está perto, que está longe. No último simpósio que teve na Inglaterra sobre doença celíaca, os pesquisadores comentaram que antes de 2030 é difícil que a gente tenha alguma medicação liberada ou que a gente consiga ter um resultado, né, que possa ser mandado para a população em geral. Mas os estudos continuam, né, tem essas pesquisas, elas estão sendo feitas e isso é muito importante já, né, então a gente tem, né, pessoas pensando em novos tratamentos para doença celíaca. Mas enquanto não temos novos tratamentos, o único tratamento atualmente disponível é a dieta isenta de glúten. Tem vídeo aqui no canal também sobre ela, então se você é celíaco, né, ou conhece alguém que tem doença celíaca, né, diz pra ele que ele precisa continuar seguindo a dieta, tá? Mas que é possível que em breve, né, daqui a uns anos, a gente tenha alguma medicação aí que nos ajude com algum detalhe da doença celíaca, como a contaminação cruzada ou até mesmo a ingestão de pequenas quantidades de glúten. Vamos ver o que o futuro nos espera. Deixa aí nos comentários o que você acha. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijos da Nutriquímica.